Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane e eu vim aqui contar um pouco, do meu testemunho da minha restauração. Dia 8 de julho, eu vim conhecer o que é estar no deserto. Tudo isso aconteceu não foi por motivos de traição, nem OM, nem desrespeito, nem desgaste no relacionamento. Tudo isso aconteceu foi por conta de brigas. Brigas, falta de compreensão. Meu marido conversava muito comigo, Tatiane, muda isso. Tatiane, isso me magoa. Tatiane, não faz isso. E eu estava confortável, com o meu relacionamento. Eu pensava, ele nunca vai me largar, né? Então, por eu estar tão confortável nisso, no começo que ele falava comigo, eu fazia, porém não dava muita bola, né? E nisso foi acontecendo que nossas brigas foi ficando, mais frequentes. Juntou também serviço, problemas do serviço dele, juntou cansaço, e nisso veio o rompimento da nossa relação. E nisso ele saiu de casa, levou um pouco de roupa e deixou o restante das coisas aqui. Eu fiz tudo que a Elaine fala pra gente não fazer, eu fiz. Me humilhei, eu chorei, eu tentei mostrar pra ele o que ele estava fazendo comigo e com a minha filha, que eu tenho uma filha de 2 anos. E nada disso foi suficiente. Eu não consegui aceitar, o fim do nosso relacionamento, eu não consegui aceitar o porquê que ele estava fazendo isso, com a gente. Eu falar pra ele, mas isso não é motivo de você terminar. Volta pra casa, tipo assim, eu queria que ele voltasse pra mim mudar. E eu queria mudar, na época era por conta do meu relacionamento e não porque isso seria uma melhoria também pra mim. E aí aconteceu, que com 23 dias, que ele saiu de casa, eu convenci ele a voltar, Eu fiquei muito no pé dele e insisti muito, ele acabou voltando. A gente ficou uma semana juntos e o negócio começou a desandar depois de 2, 3 dias. E ele pegou e não aguentou, pediu para ir embora novamente, foi embora. E aí eu voltei à estaca zero todinha, Tudo aquilo que eu havia passado, eu voltei novamente para o zero. E nisso, eu e minha filha sofria bastante. Eu chorava de um lado, minha filha do outro, sentindo falta dele. Eu já estava vivendo no automático, tudo meu era no automático. Eu ia trabalhar no automático, eu não conseguia trabalhar direito, eu ia no banheiro, chorava, voltava. Eu fazia tudo, fazia comida para minha filha no automático. E eu parei de comer, Eu fiquei um tempo sem me alimentar direito e nisso eu adoeci, minha filha adoeceu junto. E eu passei uma turbulência de coisas com a ida dele embora, tudo. Irmãs, é incrível, tudo desanda. E aí, com essa segunda vez, que ele rompeu, o nosso relacionamento, eu peguei e fui pesquisar no YouTube. Eu queria acabar com minha dor, Eu já tava naquela fase de desespero, porque parece que com o passar dos dias vai cair na ficha. Eu já tava desesperada, eu já tava procurando qualquer coisa para aliviar minha dor e eu queria tanto que ele voltasse que eu faria qualquer coisa para ele voltar para casa. Então eu fui no YouTube e coloquei só apenas assim: meu marido saiu de casa. E nisso apareceu vários vídeos. E um que eu me identifiquei, eu não lembro qual foi, o título do vídeo, foi um vídeo da Elaine. E aí nisso, no dia, eu passei a tarde todinha assistindo os vídeos da Elaine. E passei a me inscrever no canal,
E nisso, eu me identifiquei muito com a história da Elaine, né? Só a diferença que o meu casamento não acabou, não foi por conta de OM, nem traição, e sim por essas outras coisas, né? Muita briga, muita falta de compreensão, trabalho. Ele muito focado no trabalho também, foi deixando nosso relacionamento um pouco de lado. E aí nisso, eu eu vi que foi Deus que me encaminhou o canal da Elaine. Inclusive, Elaine, eu te agradeço demais por cada vídeo, por você ser usada nas nossas vidas, por você nos ajudar tanto nesse momento de desespero que a gente não sabe o que fazer. Eu sou muito grata pela sua vida, pela vida da sua família, pelo que você passou, inclusive, né? Porque se você não tivesse passado hoje em dia, você não conseguiria ajudar a gente. E aí eu comecei a assistir os vídeos da Elaine todos os dias, né? E comecei a assistir todos os vídeos que tinha no canal. E muitos dele que ela fala que fez, eu fazia também muita coisa que ela falava que não era para me fazer. Uma dessas coisas que ela falava, não fala para o seu cônjuge para ele fazer algo que você não quer que ele faça. E que nem eu havia falado no começo, né, do áudio. Ele foi embora, ele não levou as coisas dele tudo. Ele deixou algumas coisas aqui e eu já tava ficando torturada de todos os dias, o tempo inteiro, ficar vendo as coisas dele aqui. Isso me doía mais. E teve um dia que eu não aguentei, eu mandei mensagem para ele, pedi para ele vir pegar as coisas dele, mas meu intuito não era que ele viesse pegar as coisas dele, e sim que ele caísse, que ele tivesse tipo um baque, né, ao ler isso e voltasse para casa. E aí, né, a resposta dele foi o que eu não esperava. Ele falou que iria dar um jeito, que iria pegar tudo dele que estava aqui. E aí nisso foi na hora que eu congelei, né? Porque não era isso que eu queria que ele fizesse, eu queria que ele voltasse para casa, né? E aí, nisso ele começou a vir, né, aqui em casa várias vezes durante esse tempo que a gente tava separado, vinha buscar coisa, outra hora vinha ver minha filha. E por aí vai, né? E cada vez que ele vinha era um sofrimento, era uma dor, era uma choradeira, era uma humilhação, era eu tentando mostrar os pontos positivos para ele voltar para casa, eu tentando convencer ele, e eu não aceitava isso. E aí, assim que eu comecei a ver os vídeos da Elaine, antes disso eu já ia para a igreja, já buscava, porém, depois que eu entrei no deserto, foi que eu realmente me apeguei a Deus mesmo, passei a fazer campanha, a ir mais para a igreja, com mais vontade de conhecer Ele. Eu já buscava Ele, né? E eu não estava buscando Ele apenas pelo que Ele iria fazer na minha vida, e sim porque eu queria conhecer mais de Deus, né? Passei a fazer campanha, passei a acordar todo dia de madrugada para orar, passei a assistir vídeo, comecei a fazer oração de Oséias, né, da cerca de espinhos. Comecei a fechar minha boca, né, porque cada vez que eu falava sobre meu relacionamento para alguém, sempre vinha coisas negativas, né? O inimigo usava a pessoa falar coisas negativas e eu ficava recuada, mais triste e queria desistir. Eu ficava pensando, eu não vou conseguir restaurar meu casamento, né? Deus não vai restaurar meu casamento. E, enfim, eu passei a fechar minha boca, né? Irmãs, eu não tive missionárias, eu não tive pastor, eu não tive revelação nenhuma de ninguém falando, ele vai voltar. Não. O meu deserto realmente foi um deserto, foi só eu e Deus. Eu não tinha amizade, até hoje eu ainda não tenho muitas, né? Porque é nesse momento que parece que todo mundo some, né? E também a gente vê quem realmente está com a gente, é no deserto. E no meu deserto, realmente, as amizades, as pessoas que eu achei que tinha, né, para poder estar comigo no momento desse, todas sumiram.
Então, é mais difícil ainda, porque você se sente só, eu não tinha com quem conversar, era só eu, minha filha e Deus, e nisso minha família sofria junto comigo, por me ver eu e minha filha sofrendo, e era isso. Eu passei a pedir sinais para Deus, porque já que ninguém, né, me dava uma profecia, nada, né? Porque querendo ou não, a gente quer ouvir algo vindo, né, de Deus, que alguém venha falar algo com a gente, né? Nisso eu pedi alguns sinais para Deus. E assim, eu pedi assim sinais, sabe? Às vezes coisas bobas mesmo. Um deles foi o primeiro sinal que eu pedi, foi numa sexta-feira. Eu falei, Deus, se eu e ele for voltar, que eu sonhe com ele, assim, 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 até domingo. Quando foi no mesmo dia à noite, eu sonhei com ele. E aí nisso eu pedi, eu ainda não acreditava. Eu falei, não, eu acho que isso não veio de Deus, não. Pedi mais uns dois, três sinais diferentes. E às vezes eu pedia e até esquecia do que eu pedi. Aí, às vezes, quando acontecia, horas depois ou no outro dia, que eu vinha me lembrar que aquilo foi um sinal que eu pedia para Deus. Então, isso era o que me sustentava. Eu falava. Eu sempre fui muito aberta com a minha mãe, então minha mãe acompanhou muito isso, né? Meu deserto. E eu falava, mãe, Deus me dá um sinal assim, 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 que a gente vai voltar. Porém, o que nos fadiga é porque a gente não sabe quando, né, vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. E aí foi na hora que eu falei, minha fé tem que estar em Deus, eu tenho que olhar com os olhos espirituais e não pelas circunstâncias, porque pelas circunstâncias da forma que estava, se eu olhar só para as circunstâncias, eu e ele não iria voltar. E aí nisso, meninas, aconteceu o que eu tão temia. Um dia, né, eu acabei descobrindo por um acaso, sem procurar, que meu marido estava com uma OM. Isso, né, depois que a gente se separou. Com um mês e pouco para 2 meses, ele estava conhecendo uma pessoa. E aí nisso, meu mundo desabou novamente. Tudo que era o que eu tinha mais medo aconteceu, né? Ele passou a conhecer essa OM, estava saindo com essa OM. E aí nisso eu comecei a firmar nessa oração de cerca de espinhos e pedindo para Deus abrir os olhos dele e fazendo uma oração que eu vi, né, no YouTube também em relação a isso, né, para que Deus viesse tirar toda a cegueira que Satanás estava colocando nele, né? Que ele que ele não viesse sentir desejo nenhum pela OM, que ele não viesse conseguir ter contato íntimo com a OM, que ele não viesse prolongar aquilo, né, com a OM, namorar, enfim. Comecei a orar em cima disso. E, irmãs, tudo que eu orei foi acontecendo pouco a pouco. Orei em questão do serviço do meu cônjuge. Passou um tempo, ele veio me contar que pediu demissão e iria começar, aliás, em outro serviço. Logo, logo fiquei sabendo que ele se rompeu com a OM, né? Ele até chegou a falar para mim, que ele falou para ela que ele ainda me amava e que ele não queria nada com ela. E aí nisso ele rompeu com a OM também. Nisso, eu orava muito para que Deus viesse incomodar ele, que ele viesse abrir o olho e viesse ver o que ele estava fazendo, enfim. Pouco a pouco ele ia soltando coisas que foi coisas que eu pedi a Deus. Então, pouco a pouco eu estava vendo o agir de Deus, né? E isso me dava mais esperança, que eu via que minhas orações estavam sendo escutadas. Porque assim, querendo ou não, a gente luta por uma restauração de casamento, mas no começo a gente tem medo de não acontecer. Eu tinha esse medo e às vezes eu achava que
meu relacionamento não seria restaurado, né? Mas aí, quando eu comecei a ver os sinais, eu comecei a ver que muita coisa que eu pedia estava acontecendo, eu comecei a ter aquela esperança. E diversas vezes meu cônjuge falou para mim: vamos dar tempo ao tempo, vamos confiar na vontade de Deus. Se for pra gente voltar, a gente vai voltar. Ele me falava muito isso. E ele falava: Tatiane, eu penso sim em voltar, eu quero voltar, mas eu não vou voltar agora. Ele me falava muito isso. Aí vocês pensam: ah, mas ele te falava que ia voltar, então isso é um bom sinal. Pelo contrário, tipo assim, eu ficava feliz, mas parece que a ansiedade aumentava mais ainda, né? Porque eu sabia que ele iria voltar, que ele queria voltar. Mas quando, né? Pra gente é tão fácil, tipo, né? Eu pensava assim, cara, você quer voltar, você volta, né? E não é assim. Eles vão começar a nos rodear, ver nossas atitudes, ver se a gente está mudando, ver a nossa melhoria. Eles não vai só pegar assim, eu quero voltar e vou voltar. Não. Eles vão analisar tudo isso, primeiramente. E nisso eu sei que chegou uma fase que eu só estava focada na minha vida, era só em restauração, orar, campanha, igreja, Bíblia. Tipo, a gente sim deve orar, fazer campanha, ir para a igreja, mas eu só estava vivendo em prol da minha restauração. Eu não estava fazendo mais nada da minha vida. Eu deixei de me arrumar. Que nem eu falei, eu não estava comendo, eu estava só focada nisso. E eu comecei a ficar muito cansada em pouco tempo. E eu já não estava conseguindo, até que um dia, eu muito exausta, eu virei para Deus. Deus, o Senhor sabe da vontade do meu coração. O Senhor sabe o que eu quero. Mas eu não tô dando mais conta disso. Eu não tô dando conta de descansar, eu não tô dando conta de desfocar um pouco da minha restauração. E eu quero viver, eu preciso viver. Eu falei isso na oração. Da maneira que eu tô vivendo, isso não é viver. E eu peguei e falei: então, se o Senhor quiser restaurar meu casamento, o Senhor restaura. Se o Senhor não quiser restaurar, não restaura. E nisso eu finalizei, né? Falei mais algumas coisas e finalizei minha oração. E nisso, a partir desse dia que eu falei isso, eu decidi que eu iria focar mais em mim. E hoje em dia, meninas, eu vejo, meninas, né? Meninos, enfim, eu vejo que foi necessário essa separação. A partir do momento que eu deixei Deus agir, parei de ficar só focado nisso, eu orava, mas não era da maneira que eu estava, orando dia e noite, lendo Bíblia dia e noite, vendo vídeo dia e noite. Eu fazia assim, tinha meu tempo de orar, né? Não só pelo meu relacionamento, mas pela minha vida, pela vida dele. E sempre falando que permanecesse a vontade de Deus e não a minha. Que tudo seria no tempo dele, não no meu. Eu passei a focar em mim. Passei a fazer academia, eu entrei na academia. Eu comprei um apartamento para a honra e glória do Senhor. O que Deus fez nesse deserto, na minha vida, foi maravilhoso. Nunca que eu pensei, né, em comprar um apartamento, ainda mais nesse ano, né? Eu pensava mais para frente. E apareceu a oportunidade, eu comprei um apartamento no meu deserto. Comecei a fazer academia, então essas coisas foram fazendo eu desfocar mais da minha restauração. E eu te falo uma coisa, e é verdade. Quando a gente tá focado em uma coisa, os dias passam, parecia que eu tava um ano no deserto. E as coisas não acontecem. A partir do momento que eu desfoquei, fui viver minha vida, né? O viver minha vida que eu falo é focar em mim mesmo, na minha filha e no meu bem-estar, eu me recuperar de tudo que havia acontecendo, pouco a pouco começou a acontecer as coisas. Que nem eu falei, tudo que eu pedi em oração foi acontecendo. E nisso, eu já estava descansada, eu fui deixando Deus agir,
Não fui pondo minha mão igual no começo, fui continuando vendo vídeos da Elaine para poder me edificar, perdão. Também outro canal que eu assistia também é o canal Deus Restaura o que Ele Quer. Também é muito bom, foi os dois canais que mais me ajudou nesse momento, né, que me deu uma direção. E aí, meu deserto foi rápido. Eu me posicionei rápido porque eu não queria ficar sofrendo, eu não queria ficar rodando no deserto. Então eu me posicionei rápido. É lógico, tinha uma hora e outra que eu fazia coisas que não era para fazer e eu voltava de novo pro zero. Mas, irmãs, meu deserto ao todo durou 3 meses e 15 dias só. Foi muito rápido. Eu achei que eu iria ficar às vezes um ano no deserto ou quase isso. Mas a gente também só sai do deserto quando a gente vê o que Deus quer da gente e a gente deixa Ele agir. Deus me restaurou muito, muito. Eu mudei muita coisa. Minha forma de pensar, minha forma de agir. No começo eu achava que não era necessário a nossa separação, mas Deus precisou permitir que acontecesse essa separação para que eu viesse conhecer mais dele, que eu viesse ficar mais perto dele e que ele viesse trabalhar em mim. E Deus trabalhou não só em mim, como nele. Até que com 3 meses e 15 dias, né? Ele começou a me mandar bastante mensagem, a gente começou a conversar quase todos os dias, até que a gente se viu, né? Porque eu e ele não teve contato nenhum durante o meu deserto, assim, nem contato íntimo. Às vezes ele vinha aqui só me visitar e visitar minha filha, e apenas isso. Então a gente se encontrou, né? Ele veio aqui em casa, e aí a gente conversou. E ele me contou que havia pensado em tudo, que ele ouviu também muitos conselhos de pessoas próximas a ele, e ele resolveu, né? E Deus foi tirando as vendas dos olhos dele, né? E ele decidiu voltar para casa. Mas isso também foi muita oração, irmãs, muita oração mesmo. E aí nisso, Deus restaurou meu relacionamento. Ele ainda não voltou assim para casa. A gente voltou, mas ele ainda não voltou assim definitivamente para casa. Ele dorme aqui 2, 3, 4 dias e volta para casa da tia dele, que é onde ele estava morando, né? Mas, irmãs, pouco a pouco a gente decidiu voltar, assim, voltar não, perdão. A gente decidiu ir aos poucos em tudo. A gente decidiu que tudo que aconteceu de ruim no passado a gente vai deixar no passado. Então, assim, eu não fico perguntando o que ele fez no deserto, ele não fica me perguntando o que eu fiz, né? Durante esse tempo, a gente resolveu começar tudo do zero, como se fosse a primeira vez, né? Que a gente estava se relacionando. A gente decidiu que não vamos usar, né, a nossa aliança antiga. Ele já até jogou fora. Agora tudo vai ser novo. A gente vai comprar uma nova aliança. A gente só morava junto. A gente vai marcar mais para frente a data do nosso casamento. E é isso. O que eu tenho para falar para vocês é não perca a fé, não perca as esperanças. Descansam em Deus. Foquem em vocês, na melhoria, não por conta de cônjuge, não por conta de restauração, mas por conta de vocês mesmos. Vocês melhorar para vocês mesmos. Não fique abrindo a boca de vocês para ficar contando o que está acontecendo ou o que aconteceu para as pessoas, porque o inimigo vai usar muitas pessoas para poder fazer com que vocês desistam. E por mais que esteja difícil, irmãs, por mais que vocês não estejam vendo nada, continue acreditando no Senhor,
que quando vocês menos esperar, assim como foi comigo, Deus vai restaurar o relacionamento de vocês e ele vai fazer bem mais do que você imagina. Então continue orando, continue crendo na restauração de vocês e continue fazendo tudo o que a Elaine fala. Eu nunca tive uma assessoria com a Elaine, mas os vídeos dela foram que me ajudou muito e me deu uma direção. Não deixe o desespero, não deixe a dor tomar conta de vocês e vocês colocar a mão de vocês. Deixam Deus agir. Uma coisa que me acalmava muito no deserto, quando eu estava em desespero, era ouvir louvor. Eu ouvia muito louvor, eu cantava, eu até chorava. Mas eu não colocava minha mão, eu não mandava mensagem, eu não ia atrás. Acredite no Deus que vocês servem. Uma coisa que eu orava e falava muito para Deus: Deus, eu sei que o Senhor vai restaurar meu casamento, porque o que eu estou te pedindo é justo, eu estou te pedindo o meu marido. Então, assim, irmãs, Deus é família. Deus quer sim o relacionamento de vocês sejam restaurado, mas enquanto vocês não aprender, né, o que ele quer mostrar, né, para vocês, o que ele quer ensinar para vocês, enquanto vocês não buscar ele verdadeiramente, não buscar só por conta que vocês querem que o relacionamento de vocês seja restaurado, não vai acontecer a restauração. Vocês precisam realmente se entregar a Deus. Irmã, só confie que Deus vai restaurar. Há 3 meses atrás, eu tô até emocionada. Era eu vendo aqui vários testemunhos e eu pensando, um dia vai ser eu. Eu tenho até uma mensagem no Instagram que de quando eu comecei a ver os vídeos da Elaine, eu falando para ela que em breve eu iria voltar para contar meu testemunho. E olha eu aqui, tanto ouvir, né? Vários testemunhos. Hoje é eu que tô dando o meu para edificar a vida de vocês e passar um pouquinho de esperança para vocês ver que realmente Deus restaura, sim. Então é isso. Só confie que Deus vai fazer e Deus vai fazer algo maravilhoso na vida de vocês, assim como fez na minha, na da Elaine e fez em diversos casamentos. Então ficam com Deus, confie e tudo vai dar certo. Ah, e esqueci de falar aqui, para poder finalizar, o que eu aprendi no deserto foi a ter paciência, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre achei que tu, tudo tinha que ser no meu tempo, tudo tinha que ser da maneira que eu queria, e se não fosse da maneira que eu queria, eu brigava, eu ficava triste e eu não conseguia entender, né? Então, o meu deserto foi o que Deus mais me ensinou e que eu mais aprendi, que as coisas não são no meu tempo em geral, né? Nada é no nosso tempo e que cada pessoa tem um tempo e que eu tenho que aprender a respeitar isso. Isso para mim eu não aprendi, não foi da noite pro dia. Foi algo que eu chorava, 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 porque eu achava que a minha separação tinha acontecido por conta do meu marido. Até mesmo eu sempre culpava ele da nossa separação. Eu falava para ele que o nosso relacionamento acabou foi por escolha dele, que foi ele que quis assim, e eu não assumia meus erros também. Até que um dia eu orava tanto, tanto para Deus mudar ele, para que ele viesse se arrepender, porque eu achava que o erro era só dele. E é muito mais fácil a gente culpar a pessoa do que a gente assumir nossos erros. E aí teve um dia que Deus me quebrantou. Teve um dia que eu estava orando para Deus, né, em relação a ele, que eu achava que o problema era ele. E eu só via que o nosso
relacionamento acabou por conta dele. Até que um dia Deus me quebrantou. Deus me mostrou tudo que eu fiz. Cada coisinha que eu errei no meu relacionamento, cada coisinha que eu magoei meu marido. E eu chorei muito, muito. E a única coisa que eu sabia fazer era pedir perdão para Deus, porque eu achava que eu tinha sido a super esposa, que eu não tinha errado em nada, que o problema era só ele. Eu achava que eu tinha sido o máximo, né? E aí eu chorei, pedi perdão para Deus, falei para Deus ter misericórdia de mim. E no mesmo dia eu pedi perdão, eu chorava. Meu cônjuge veio aqui em casa, né, fazer alguma coisa e eu chorava, porque eu vi que eu errei, eu assumi para ele, porque em nenhum momento eu tinha assumido meus erros. E eu assumi para ele, eu pedi perdão por tudo que eu tinha feito, por ter machucado ele até mesmo sem saber, pelas minhas falhas, e por ter só culpado ele. Eu falei que eu também era errada pela nossa separação. E aí, a partir desse dia que ele viu que eu realmente me arrependi, eu arrependi do fundo da minha alma, foi também que as coisas começaram a dar uma melhorada. Então, a partir desse dia, eu parei de ficar só orando para ele. Ah, Deus, muda ele. Deus, tira as vendas dos olhos dele. Deus, mostra os erros dele. Deus, faz isso, faz aquilo. Eu passei a orar por mim. Eu passei a orar para que Deus me mudasse, para que Deus trabalhasse em mim. Eu falava, Deus, trabalha primeiro em mim, que eu sei que o Senhor está agindo lá nele, mas me muda. Me faz uma nova pessoa. Tudo aquilo que é negativo, eu quero que o Senhor tire de mim. Me mostra cada erro, aonde que eu errei, e me restaura. Eu já não orava mais, restaura meu casamento. Eu falava para Deus me restaurar. E Deus foi me restaurando, foi me ensinando a ter paciência. Nisso que eu citei que tinha comprei, aliás, um apartamento. Você comprar um apartamento é um teste de paciência, você mexer com financiamento, porque é algo enrolado, que demora um pouco, não é algo da noite para o dia que vai sair. Então, assim, nesse processo também eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a esperar, porque eu queria, a nossa ideia é assim, a gente comprou um apartamento, né? Já que o apartamento tá pronto, a gente já vai mudar, já vai sair o financiamento, você vai assinar os papéis, você já vai mudar. E não é assim. Então eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a ver meus erros e eu aprendi e aceitei ser uma pessoa melhor, não por conta do meu cônjuge, não por conta do meu relacionamento, mas sim por conta que isso seria uma melhoria para mim, porque eu também sofria por querer tudo no meu tempo, porque ele não fazia as coisas no meu tempo e eu sofria com isso. Então, eu acho que foi o que eu mais aprendi, foi isso no meu deserto, foi a esperar, né, o tempo de Deus, que as coisas não são no meu tempo, e foi a realmente ter minha fé. Muitas pessoas chegaram em mim, né, até mesmo da família, falando para mim largar de mão, que o meu marido não era o melhor para mim, que era isso e aquilo. Então, assim, isso você pensa, meu mundo caiu, né? Quando você ouve essas coisas, porque você espera o apoio, a pessoa te apoiar a restauração, né, na restauração de casamento. E não, a única pessoa que me apoiou todo esse tempo foi minha mãe. E as demais pessoas não sabiam que eu estava lutando, né, pela restauração de casamento. Então, uma coisa que eu falo para vocês, não falem para qualquer pessoa ou para ninguém que vocês estão lutando pela restauração de casamento. Porque muitas pessoas não têm os olhos que a gente tem, não tá tendo o direcionamento que a gente tem. Então elas vão fazer com que você desistam ou vão falar coisas que vocês vão se entristecer. Então, é isso. Foi isso realmente que eu passei, foi isso que eu aprendi.
E Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz, meninas. Eu falo mais meninas porque a maioria são mulheres, né, que buscam a restauração, mas isso também serve para os homens. Então só confiem, acreditem, não desistam da restauração que Deus vai fazer.